Ainda dentro do painel da responsabilidade das empresas pela produção do seu conteúdo digital, nós tivemos uma participação bastante marcante do Solano de Camargo. Ele é representante da OAB São Paulo. Obrigado por estar com a gente mais uma vez. Tá? Bem, eu lembro que os fundadores do Google, há alguns anos, profetizaram que haveria uma onda muito grande de fake news em função do avanço da tecnologia e que isso poderia representar um grande desafio, um grande risco para as empresas, para a imagem das empresas, das instituições, dos governos, e que nesse cenário todo talvez a mídia tradicional ia se posicionar como a guardiã dos fatos e das notícias confiáveis. Solano, na sua opinião, isso está acontecendo no Brasil hoje? Eu não tenho a menor dúvida. Eu não tenho a menor dúvida porque no começo o pessoal acabava não sabendo a origem da notícia, se aquilo tinha sido de uma fonte confiável, uma fonte não confiável, e aí as fake news elas se alastravam de maneira muito mais rápida. E a partir do momento em que a mídia tradicional começou a mostrar justamente contrapontos e a fazer uma checagem, principalmente das fontes, isso começou a melhorar num tal nível que o que sobrou, na verdade, é um embate ideológico sobre a confiabilidade ou não das mídias tradicionais, que esse é o ponto que nós temos hoje. Ao mesmo tempo em que existe uma posição muito firme e valiosa das mídias tradicionais sobre a qualidade das notícias, existe um movimento contrário tentando descredibilizá-las. É verdade. E isso, a consequência que nós está se mostrando é que as mídias estão prevalecendo. Isso é muito importante. E existe, por mais que se debata, existe várias tentativas aí de ter um controle das mídias sociais, um controle de tudo que pode estar saindo, até em termos de fake news. Existe essa possibilidade de um dia haver um controle absoluto das fake news? O problema ele se mostrou complexo, mais até do que os fundadores do Google profetizaram, porque não se imaginava que a proliferação de fake news iria se dar de modo industrial, com verdadeiras empresas multinacionais apostando em grande parte em tecnologia, em análise de dados, na formatação de veículos que aparentemente imitam muito bem as mídias tradicionais, influenciando não só hábitos de consumo, mas também até comportamentos eleitorais. E aí é toda uma discussão a respeito de qual a maneira de combater isso, que sem dúvida nenhuma é uma atividade muito nociva para a democracia, para a sociedade. Então, existe, claro, num primeiro momento, uma visão de que a censura e o controle da informação, ela poderia se mostrar uma maneira mais rápida de resolver. Mas a história tem mostrado que a censura não é a melhor maneira de se resolver as fake news. Na verdade, é a educação, é o discernimento, é ensinar as pessoas a distinguir o que é uma notícia falsa do que não é. Esse é o verdadeiro desafio. Como ensinar as pessoas a distinguir. E aí, portanto, o papel das mídias tradicionais tem se mostrado um porto seguro, né? Embora a gente possa ter uma visão talvez um pouco mais ou menos ideológica, dependendo do veículo, no fundo, o método jornalístico ele se mostra essencial. Até porque as empresas de comunicação, eles têm estruturas que têm o compromisso de checar, apurar, confirmar, né? O que talvez não exista o mesmo cuidado nas mídias sociais. Né? Exato, e até um ponto que é relevante falar que no Brasil o nosso Supremo Tribunal Federal considerou que qualquer pessoa pode ser jornalista. Não é preciso que você tenha o diploma de jornalista. Então, isso gera uma complexidade adicional. Quando alguém posta alguma informação na internet, ele está agindo como uma pessoa comum ou como um jornalista? Essa é a primeira dificuldade. Segundo, qual é o limite entre a liberdade de expressão baseada num fato, de repente, assim, não comprovável e uma fake news? Então, a pessoa pode acreditar no âmago dele, por exemplo, ele pode ser criacionista, ele pode achar que a Terra é plana, ele pode acreditar, ele pode ser contra a vacina por razões A ou B, mas até que ponto isso é uma fake news ou é a opinião dele? Então, quem seria possivelmente o árbitro da verdade? Essa é uma situação que muitos governos tentam avocar essa situação, o que é muito perigoso, porque se um governo ele tem a possibilidade, como até se previu, né, no projeto de lei das fake news, de criar um órgão que decida o que é verdade e o que não é, nós chegamos numa situação disruptiva de ficção científica. É o verdadeiro Big Brother.
Essa é a história do livro, né? O governo decidindo o que as pessoas podem ver ou podem não ver. Então é muito complicado, eu sempre digo, tem que tomar cuidado para evitar que o remédio seja pior que a própria doença. Verdade. Parece que o brasileiro talvez seja o consumidor de informação mais conectado, mais engajado do mundo. E ele parece ter, pelo menos, a grande tendência de confiar muito mais nos conteúdos digitais, nos conteúdos que vêm pelas mídias sociais, do que na imprensa tradicional. Será que isso está mudando? Eu acredito que está havendo uma evolução do brasileiro a respeito disso, e a gente pode até ver como eram no passado, né, os boatos online e como eles diminuíram. Então aquela velha história que a gente recebia, né, correntes de e-mail, você vai lembrar dos correntes de e-mail, o perigo de você usar o micro-ondas, tinha aquelas notícias todas, e ao longo do tempo o pessoal começou a perceber e a separar o que são notícias evidentemente exageradas ou sem fundamento científico das verdadeiras. Mas a rigor ainda existe muita gente que ela é propensa a acreditar, até porque ela quer acreditar, e essa razão ela é mais psicológica do que propriamente informativa. Então a gente vê grupos de afinidade política que se retroalimentam de fake news, e a pessoa está ali não só por acreditar, mas por querer acreditar. E isso é uma forma qualificada de ignorância seletiva que só pode ser combatida com educação e não com a censura. Perfeito. Para complementar, nós estamos no Congresso de Comunicação Corporativa. Como é que você vê o papel do profissional de comunicação dentro desse cenário? Porque as empresas também podem ser impactadas na sua confiança, na sua reputação, na sua credibilidade. Então, o profissional de comunicação, mais do que todo profissional dentro de uma empresa, tem uma responsabilidade com esse patrimônio da marca, né? Eu diria que o profissional de comunicação é o farol que vai salvar a humanidade do caos, porque além do conhecimento técnico e reputacional, é importante porque a técnica de comunicação ela é que separa o joio do trigo. Então eu diria que é uma oportunidade ímpar, porque nós estamos no momento em que a América foi descoberta, nós estamos num momento assim, de grandes inovações, numa série de sentidos, e que nós precisamos de alguém que bote ordem no meio ao caos. E eu acho que o profissional de comunicação é a profissão correta, é o profissional correto para ajudar a colocar os pingos nos is. Eu acho que é a grande esperança da humanidade. Olha aí, gente, que responsabilidade todos nós temos aí, hein? Bem, nós falamos aí, tivemos a satisfação de falar com Solano de Camargo, da OAB. Obrigado pela sua participação e por sua entrevista. Foi um prazer.